Quero contar uma coisinha com vocês. Quantos aqui foram libertos pelo Senhor? Muita gente para pouco barulho. Quantos aqui foram libertos pelo Senhor? Então nós vamos cantar assim. Moisés, Moisés. Um pouquinho mais alto. Moisés, Moisés, vai! Olha esse aqui, ó. Na Babilônia, escravo fui, sofri na mão do acusador. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Cruzado, escravo fui, sofri na mão do acusador. Mas o quê? Mas o Senhor me libertou. Fui, sofri na mão de Faraó. Mas o quê? Eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Na Babilônia, escravo fui, jogado em cova de leões. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador. Mas o quê? o Senhor me libertou, Mas o Senhor me libertou. livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Mãozinha, mãozinha. Aleluia. Moisés, Moisés, vocês. E as águas vão se abrir. Vamos lá. Moisés, Moisés, o teu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o teu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Livre,
Deixa o meu povo ir. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A ordem do Senhor já foi dada, você já é livre. Eu acho que se você não entendeu, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E deixa eu te falar mais uma coisa. Sabe o que Ele disse para nós quando Ele ascendeu aos céus? Que eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu acho que você não entende o que isso quer dizer, mas eu vou te dizer uma coisa. Isso quer dizer que independente do que você esteja vivendo, ou que você vá viver, do seu passado, do seu presente, do seu futuro, o Senhor está lá. O Senhor irá contigo. E nessa manhã nós iremos dizer, assim como Moisés falou: Senhor, se a sua presença não for comigo, para onde eu for, eu não sairei daqui. Eu não sairei daqui, Jesus. Por causa que a motivação de nós fazermos qualquer coisa, tudo que nós somos, ou temos, ou fazemos, está no Senhor. Amém, igreja? Vamos cantar isso ao Senhor através de uma celebração? Não, é muito fraco. Vamos! Aleluia! Vamos lá. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos e me tocou. Então, olhando no fundo dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi. Com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Levante a sua voz e canta. Estaria aqui. Estaria aqui. Das mãos. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos e me tocou. Então nada mais foi igual ao Senhor. Então olhando dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Canta ele, estaria aqui. Estaria aqui. Oh, Jesus, as estações
sendo o mesmo desde sempre. Você pode pelo menos escutar isso ou concordar com isso? O meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu. Sabe, meus irmãos, uma vez que Cristo se aproxima, nada mais é igual. Toda vida que é transpassada pelo amor de Cristo é modificada. Porque no poder que há no nome de Jesus, existe legalidade para que as vidas sejam mudadas, transformadas, libertas pelo pecado. E é justamente por isso que nós temos fé nesse Deus. Ah, Jesus, por onde formos, Jesus, nós queremos declarar que nós iremos contigo, nós iremos carregados pela tua presença, Senhor. Nós não podemos dar um sequer passo sem o Senhor na nossa frente. Aleluia. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, no real, invisível, que me faz ver além do que é tangível. Não pelo que vê,
Leva-nos além, Senhor. Ah, Senhor, a um nível de intimidade mais profundo, Senhor. Jesus, até o momento que nós não possamos mais ter controle, mas o Senhor seja o controlador de tudo e todas as coisas na nossa vida, Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Levante a sua voz e cante, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Você tem 1 minuto para adorar ao Senhor. Render-se ao Senhor nesse momento e dizer: Senhor, tudo que eu tenho e sou está nas tuas mãos. Expresse ao Senhor a sua devoção, a sua rendição, com as suas próprias palavras. Você não precisa de um hino, de uma música para se achegar ao Rei, porque Ele está aqui neste lugar, rodeando este lugar. Oh Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque em todos os momentos o Senhor tem cuidado, nos conduzido, Senhor, à tua vontade. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, Escala as montanhas pra me encontrar. impressionante é o teu amor, Jesus, Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. infinito ousado amor de Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Você tá bom? Olha, para mim é uma honra poder voltar aqui. Quem lembra que eu já tive aqui? Quase ninguém. É porque acho que é por causa do meu cabelo. Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos. Eu fiz um transplante, ó. Ó, quando eu tava calvo, a mídia quase não tirava foto. Agora que eu tô com o cabelo, quase ninguém tira foto. Cadê a mídia? Agora tira foto, posta, me marca, né? E Jesus é maravilhoso. Pastor Jeová, obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pela recepção, obrigado pela aliança. Tamo juntos sempre, pelo rei, pelo reino. Quem aqui é casado? Tristeza é essa, irmão? Ah, que mata é a falsidade. Quem aqui é casado? Isso. A gente tem que fazer festa para poder o solteiro pensar assim, é bonzão, para encorajar eles, né? Eu digo que o meu ministério é para casais, né? Para família. E às vezes eu sou convidado para pregar. Então eu trouxe aqui hoje um devocional chamado Eu, Você e Jesus. É um devocional semanal para unir o casal pelo ano inteiro. Então assim, ó, ele não é aí, ó. Não, assim, como se eu estivesse pregando. Por que não é um devocional diário? Porque o casal não vai fazer um devocional todo dia, vai, irmão? Existe um casal que todo dia se reúne para fazer um devocional? Não existe esse casal. Que até porque se existir já foi arrebatado. É muito santo, né? Então é um por semana. Então aqui os casados, ó, é um por semana. Como é que funciona, ó? O casal vai fazer, ó, vai ler junto, né? Ó. Aí no final do texto tem um QR Code. Aí tá escrito assim, ó, para o homem. Aí o homem vai ler esse QR Code, vai para um vídeo, no vídeo eu lanço um desafio para ele poder realizar para a esposa durante a semana. E na outra semana, além do texto, também tem aqui um QR Code, está escrito para a mulher. Aí a minha esposa, nesse vídeo, lança um desafio para a mulher realizar para o marido durante a semana. Então, toda semana tem um texto e tem um desafio para unir o casal. Coisa simples aqui, o seu marido vai fazer um pix de R$1.000 para você, vai te levar para o Caribe, para viajar, para jantar fora, entendeu? A mulher também vai preparar um ambiente para poder, aleluia. Então, tem uns desafios aqui que vai ser bênção demais. Abra sua Bíblia comigo aí, Jeremias 18. Jeremias, capítulo de número 18, a partir do verso de número 1. Você crê que Jesus vai falar com você? Você crê que ele tem uma palavra, ele separou uma palavra para o teu coração aqui essa manhã? Jeremias, capítulo 18, a partir do verso de número 1. Podemos ler? Diz assim, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel?
diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Qual foi o capítulo que a gente leu? 18. Só que a história de Jeremias não começa no capítulo 18. Começa no capítulo 1. Então a gente leu o 18, só que até chegar ao capítulo 18 se passaram alguns anos. Então vamos ver como iniciou o chamado de Jeremias. Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao 10. Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 10, diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, te conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei a profeta às nações. Então eu disse: Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Hoje te coloco sobre as nações para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Quem é que está falando com Jeremias aqui? É o próprio Deus. Então, assim, às vezes a gente lê um texto, a gente lê um verso, e a gente não para entender a profundidade ou o que o Senhor está querendo falar. Então, quem falou com Jeremias não foi um profeta. Quem falou com Jeremias, o Senhor não falou com ele através de um sonho. O Senhor não falou com ele através de uma visão. O Senhor não usou uma irmã do coque, não tem a irmã do coque? Você sabe que aquele coque é uma antena ligada no céu por Bluetooth? Que a revelação vem no coque, aí desce para o cérebro depois que ela entrega? Não, a gente está falando aqui sobre os dons, sim ou não? Então, tem a revelação, é o coque, as irmãs do coque, a antena. Não foi uma irmã do coque que falou com ele. Quem falou com ele? O próprio Deus. E o Senhor fala de uma forma muito impactante. O Senhor falou assim: antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia como profeta, eu já nomeei você como profeta, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Porque a gente não consegue entender que a gente não veio do pó da terra, não, irmão. Lembra quando Deus ele foi formar o homem? Por que que Deus não cria o homem no jardim? Se ele estava dentro do período da criação, por que que Deus não criou o homem? Deus não podia chegar e falar assim: haja homem, sim ou não? Não podia? Ele não disse haja luz e não hageu? Se ele tivesse dito haja homem, não teria agido? Ele não fala haja homem, ele vai formar o homem. Por que que Deus vai formar o homem? Porque Deus não pode criar o homem. Porque o homem já havia sido criado, e portanto ele vai formar o homem. Então por que que Deus não podia criar o homem? Porque o homem já havia sido formado. A Bíblia diz em Efésios 1,4 que nós fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo você já havia sido gerado em Deus. É por isso que quando você morrer, a tua matéria vai voltar para o pó. Mas a Bíblia diz que o teu espírito volta para Deus. Por que que volta? Porque você veio de lá. Então o céu não é o lugar para onde você está indo, o céu é o lugar para onde você está voltando. O céu não é o seu destino, o céu é a tua origem, porque você é cidadão do céu. Então o Senhor está dizendo: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu te nomeei como profeta. E o Senhor começou a falar, o Senhor tocou na boca dele, foi o Senhor que tocou na boca dele. O Senhor falou assim: ó, você, Jeremias, você vai arrancar, você vai derrubar, você vai destruir, você vai arruinar, você vai edificar, você vai plantar, não precisa ter medo de ninguém, a quem te eu enviar você vai, pode falar porque eu sou contigo. Então o Senhor levanta ele como profeta. Imagina como é que ele sai dessa experiência? Não, eu sou o cara, o Senhor me falou comigo. O Senhor não usou ninguém para falar. Eu não me tornei um profeta estudando numa escola de profeta. O Senhor mesmo desceu e falou comigo: tu és um profeta. Então pensa. Só para vocês terem uma ideia, como que eu aqui me coloco nesse lugar uma vez? Eu tinha 17 anos, hoje estou com 22. Aí naquela época, eu trabalhava numa empresa de office boy. Meu pai trabalhava nessa empresa e meu pai me indicou lá e eu com 17 anos estava trabalhando lá. E eu recebi uma promoção de emprego. Eu era office boy e agora eu ia trabalhar cuidando do pessoal da obra. Presta atenção. Só que eu tinha que aprender a mexer em computador. E naquela época, irmão, eu nunca tinha ligado e desligado um computador. Lembra aqueles monitores gigantes? Acho que você nem sabe desse monitor. Um monitor gigante. Eu nunca tinha ligado e desligado o computador. Então eu tinha que aprender a mexer em computador. Eu tinha que ir correndo para um curso para aprender a mexer em computador. Então se eu não passasse na experiência, eu ia perder minha vaga de office boy. E aí isso era uma sexta-feira. O meu chefe que me ofereceu a promoção de emprego falou assim: ó, conversa com seu pai, segunda-feira você dá a resposta, vê o que o seu pai vai decidir contigo, porque você precisa passar na experiência. E aí eu preocupado de perder a minha vaga que eu já tinha, né, eu estava trabalhando, fui para casa,
Só que eu sentei no ônibus, eu entrei no ônibus para ir embora da empresa para casa, eu entrei no ônibus, sentei assim na janela e coloquei a cabeça no vidro da janela do ônibus e eu orei ao Senhor no meu pensamento dizendo assim, Senhor, hoje tem a vigília da juventude na igreja. Se o Senhor falar comigo na vigília, usar alguém para falar comigo, eu vou aceitar a promoção. Se o Senhor não falar comigo na vigília, eu não vou aceitar a promoção de emprego. À noite fui para a vigília. Samuel Leite, que hoje é pastor lá em Macaé, ele era o líder geral do Campo do Rocha, eram 200 igrejas. Ele, no microfone, começou a profetizar para a igreja. E a profecia foi o seguinte: meu servo, eu, o Senhor, falo assim contigo. Hoje você recebeu uma promoção de emprego. Pode aceitar porque eu, Senhor, estou contigo nesse negócio. Aí eu falei, Senhor, a vigília está lotada, pode ter outra pessoa. Irmão, quando eu falei isso, Deus falou assim, para que você não tenha dúvida de que eu, Senhor, estou falando contigo, hoje você veio com a cabeça no vidro da janela do ônibus dizendo, se o Senhor falar comigo na vigília, eu aceito, se o Senhor não falar, eu não aceito. Irmão, no final da vigília eu fui falar com o Samuel Leite, falei, cara, você profetizou um negócio que aconteceu comigo dentro do ônibus, então testificou. E aí, assim, a coisa ainda é mais profunda, ele falou assim, ó, pode aceitar essa promoção, porque faz parte do processo, eu, o Senhor, irei te enriquecer e você vai sustentar muito servo meu na minha obra. Pergunta se eu estou rico. Pergunta se eu estou preocupado. Lógico que eu estou contando essa experiência para lembrar Deus, entendeu? Senhor, estou te lembrando aqui, ó, que eu não esqueci não, Senhor. Se o Senhor esqueceu aí... Pensa como que eu saí daquela vigília, irmão. Sabe como que eu me senti? Um garoto de 17 anos, que estava dentro de um ônibus, preocupado se era para receber uma promoção. Deus era para olhar e falar assim, para de perturbação, vai logo, aceita logo essa promoção, um desafio para você, você vai ganhar mais, vai lá fazer o curso. Né? Se eu fosse falar com meu pai ia falar, rapaz, vai lá, faz esse curso, se dedica, você vai perder a sua vaga nada, você vai passar nessa experiência. Não, Deus se preocupou com um menino de 17 anos, que estava dentro do ônibus, com a cabeça na vida da janela do ônibus, e ele fala de forma impactante. Irmão, eu falei assim, Deus tem tanta coisa para resolver, Deus tem tanta coisa para se preocupar, Deus tem tanta coisa na terra para ele se preocupar. Deus foi lá e viu um menino de 17 anos, dentro do ônibus, com a cabeça na vida da janela do ônibus, falando com ele, negócio de emprego. Falei assim, não é possível, no meio de toda a humanidade, Deus ouviu o meu pensamento. Eu saí, irmão, daquela vigília voando, falando, eu sou o cara mesmo, Deus é comigo, e me respeita, porque Deus é o cara que lê meu pensamento. Eu estou falando de alguém que profetizou para mim no microfone, nem meteu a mão na minha cabeça, ele colocou a mão na minha cabeça. Agora, Deus, o próprio Deus falou com Jeremias de forma muito impactante. Jeremias deve ter saído dessa experiência pensando assim, eu sou o profeta aqui nesse lugar. Me respeita porque o profeta aqui sou eu. Então ele começou a profetizar o que o Senhor mandou ele profetizar. Falou, então vamos embora, é para profetizar, Senhor, eu não sou profeta? O Senhor não me escolheu antes, vem da minha mãe? Então tá bom, vamos lá, vamos profetizar. Começou a profetizar, 1 ano profetizando nada. 2 anos profetizando nada. 3 anos nada. 4 anos nada. 5 anos profetizando nada. 10 anos profetizando nada. 15 anos, irmão, se fosse eu tinha desistido já. Eu não sou profeta, é nada. O que eu tive foi uma visagem. Já começaria a duvidar do meu chamado profético. Calma aí, sim. O Senhor mandou o profeta, foi o Senhor que mandou, o Senhor falou de forma extraordinária, agora eu estou profetizando por 15 anos nada, 20 anos profetizando nada, 25 anos profetizando nada, 30 anos profetizando nada. Sabe quem era Jeremias para a nação de Israel? Jeremias era um profeta maluco. Jeremias era doente. Não sei se aqui em Brasília tem aqueles profetas que ficam no meio da rua, barbudão, sujo, falando, arrependa-te, vem o juízo de Deus. A gente não tem esses caras como maluco? Jeremias era um perturbado desse. O povo olhava para ele, ninguém dava crédito para ele. Jeremias profetizava para as pessoas que frequentavam o templo. As pessoas estavam indo para o templo e ele falava, vocês têm que se arrepender, vem um tempo aí, vem um tempo de destruição aí para vocês. Vocês precisam se arrepender, vocês vão ser levados cativos. E o povo passava e falava, é maluco. Então ele estava profetizando para as pessoas que frequentavam o templo. Então se as pessoas que estão frequentando o templo não conseguem mudar, como que a nação vai mudar? Então ele está profetizando e o povo falou, é maluco. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas só vão dar crédito para você depois que você tiver resultado. As pessoas, entenda uma coisa, as pessoas não vão validar o que você carrega. As pessoas, elas não estão atrás daquilo que você carrega, as pessoas estão atrás do seu resultado. As pessoas estão atrás daquilo que você pode oferecer. Então as pessoas não estão nem aí porque você carrega. As pessoas querem o seu resultado. E já que Jeremias está carregando um propósito, já que ele carrega algo da parte de Deus, mas ele não tem resultado, então ninguém dá crédito para ele. Por quê? Porque Deus não te chamou para ter resultado, ele te chamou para cumprir um propósito.
Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem dá o crescimento é o Senhor. O resultado vem do Senhor, o cumprimento vem do Senhor. Qual é o seu trabalho? O seu trabalho é só cumprir o propósito. E a gente se frustra porque a gente não tem o resultado. Porque o que as pessoas querem é o resultado, e o que o Senhor quer é o teu propósito. Então nem todo mundo que está tendo resultado está cumprindo o propósito. Mas nem todo mundo que não está tendo resultado não está cumprindo o propósito. Discurso da Dilma, deu para entender ou não? Não, porque às vezes eu me sinto a Dilma pregando. Tenha paciência comigo. Jeremias, quem é Jeremias? É o profetão? Não, ele é o profeta para Deus. Mas para a nação não, porque ele não está tendo resultado. 40 anos profetizando e nada de resultado. Calma aí, Senhor. O Senhor mandou eu profetizar, eu estou profetizando, mas eu estou zerado de resultado. Irmão, eu leio muito sobre um filósofo chamado Nietzsche. Esse cara, ele fala do amor fati. O que é o amor fati? O amor fati, a grosso modo, é o amor pelos fatos, é o amor pelos acontecimentos. Porque tudo que a gente começa a fazer, a gente já está pensando no cumprimento, a gente já está pensando no resultado, a gente já está pensando em performar, a gente já está pensando na conclusão. E Deus não está focado na conclusão, Deus está focado nos fatos, nos acontecimentos. E se você ignora os acontecimentos, você está rejeitando o cumprimento. Então o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer que existe um versículo que a gente ignora uma parte dele, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente lê, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente esquece o juntamente. Por que o juntamente é importante? Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina, eu chego para você e te entrego uma tampinha de uma garrafa. Você fala, para que eu quero essa tampinha? Você fala, guarda a tampinha, aí você guarda. Aí depois eu te dou um rótulo da garrafa. Você fala, para que eu quero esse rótulo, Elvis? Eu falo, guarda esse plástico, guarda esse rótulo. Aí depois de um tempo eu te dou a garrafa. Você fala, para que eu quero essa garrafa? Depois eu te dou o líquido. Aí você vai entender por que eu te dei a tampinha, por que eu te dei o rótulo, por que eu te dei a garrafa, por que eu te dei o líquido. Você só vai entender o todo quando você receber o líquido para colocar dentro da garrafa. Existem coisas que vão acontecer na nossa vida, a gente não entende. Por quê? Porque a gente não valoriza os fatos, a gente não valoriza os acontecimentos. A gente está preocupado com o resultado. E Deus está dizendo, hoje eu te dou uma experiência, você não entende. Amanhã eu te dou outra experiência, você não entende. Aí eu faço você passar por outra experiência, você não entende. Não é para você entender, é porque lá na frente você vai entender. Quando você juntar todos os acontecimentos, aí você vai perceber por que aquilo aconteceu isoladamente, por que aquilo aconteceu isoladamente, porque quando Jesus juntar tudo e te entregar a última peça do quebra-cabeça, aí você vai entender o todo. Então não é para você entender agora, é só para você guardar, mas lá na frente vai juntar tudo e você vai entender por que você está passando o que você está passando. Então é por isso que a gente tem que valorizar os fatos, a gente tem que valorizar os acontecimentos. Então calma que ele vai cumprir, calma que ele vai concluir, calma que você vai performar. Mas ele me trouxe aqui hoje para dizer, você precisa valorizar o dia a dia, você precisa valorizar as experiências que ele tem te dado no cotidiano, porque você precisa sair daqui hoje entendendo de uma vez por todas, você está idolatrando o cumprimento, você está idolatrando o resultado, mas Jesus não te transforma quando ele conclui, ele te transforma nos acontecimentos, ele te transforma no dia a dia, porque o que vai transformar a sua vida não é a performance, o que vai transformar a sua vida é o que você está aprendendo no cotidiano. Então o que você está vivendo, você não está entendendo? Jesus me trouxe aqui hoje para dizer, calma, lá na frente você vai entender, eu vou cumprir, eu vou performar, eu vou resolver, eu vou concluir, mas você precisa valorizar o dia a dia, os fatos, os acontecimentos, irmão. Jeremias está assim, Senhor, 40 anos, Jesus, e nada. Olha como que Jesus já estava, olha como Deus já estava preparando Jeremias. No capítulo 1 ainda, verso 11 e 12, ele falou assim, a palavra do Senhor que vem a mim dizendo, o que você vê, Jeremias? Ele diz, eu vejo um ramo de amendoeira. O Senhor falou, viste bem, porque eu velo para que a minha palavra se cumpra. Olha o que ele está dizendo, Jeremias, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então o Senhor já está dizendo para ele, vai demorar 40 anos, mas eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então qual é o meu trabalho, Senhor? O teu trabalho é profetizar, e o meu é cumprir aquilo que eu mandei você profetizar. Então qual é o seu trabalho? Seu trabalho é continuar orando, continuar jejuando, continuar acreditando, se manter fiel. O seu trabalho é fazer o que Jesus mandou você fazer, e descansa porque ele vela para que a palavra dele se cumpra. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou concluir a obra que eu tenho na tua vida, mas o teu trabalho é continuar profetizando, o teu trabalho é continuar buscando, o seu trabalho é continuar, permanecer fiel, o seu trabalho é continuar, e o do Senhor é concluir, mas descansa o teu coração, porque ele vela para que a palavra dele se cumpra. Pergunta se eu estou rico. Estou não, mas ele vai concluir. Quem pode adorar Jesus comigo nessa palavra? Ele vai concluir. É isso, adora comigo, daqui a pouco você vai vir pedir dinheiro emprestado, também não vou emprestar não. Olha o que o texto diz.
A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmão, tem coisa na Bíblia comigo que ia dar muito errado. Sério, ia dar muito errado. Por quê? Porque olha só, o Senhor está falando comigo. Imagina que eu sou Jeremias. Elvis, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu falaria para o Senhor assim: Senhor, o Senhor não está falando comigo aqui agora? Então por que não fala agora? Para que me fazer descer a casa do oleiro para falar se o Senhor já está falando comigo aqui? Não, porque a pior coisa que existe é quando alguém fala assim com você: aqui, vamos fazer o seguinte, vamos lá em casa que eu estou precisando conversar um negócio sério com você. Eu falo assim: para quem ir na tua casa? Fala aqui logo. Sim ou não? Porque nós é da igreja, nós é fofoqueiro, a gente quer saber, sim ou não? Para que esperar chegar na tua casa? Fala logo aqui. Né? Não é nem que a gente é fofoqueiro, é que a gente quer saber para orar. Fala, quem foi? O que aconteceu? Que eu quero colocar no meu caderno de oração essa pessoa. Não, senhor, Jeremias, eu estou falando aqui contigo. Então é o seguinte: desce a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Então por que o Senhor não quer falar ali e quer falar na casa do oleiro? Sabe por quê? Porque no lugar ele fala, mas no ambiente ele se revela. O Senhor está dizendo: Jeremias, no lugar eu falo, mas no ambiente eu me revelo. Sabe o que o Senhor está dizendo? A igreja é um lugar, mas a tua casa, o teu quarto é um ambiente. Aqui ele fala, mas lá no ambiente ele se revela. O Senhor está dizendo: tem muita gente vivendo o que está ouvindo, mas tem gente que ainda não experimentou, porque ainda não entrou no quarto e trancou a porta. O Senhor está falando: lá eu vou me revelar. Aqui é um lugar, mas lá é um ambiente. Essa manhã Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: ele vai te tomar pela tua mão direita e ele vai te levar para dentro do teu quarto. Você vai fechar a tua porta, porque lá ele vai te entregar experiências sobrenaturais. No lugar eu falo, mas no ambiente eu me revelo. Você precisa descer a casa do oleiro. Tem alguém entendendo que eu vim pregar aqui, irmão? Ele quer te levar. Elvis, eu tenho um quarto só para mim. Você acha o quê? Que o teu pai, quando comprou uma casa, ou quando alugou uma casa com um quarto a mais, porque queria dar privacidade para você? Não, o teu quarto não foi entregue pelo teu pai e pela tua mãe. Quem te presenteou esse quarto foi Jesus Cristo, o Nazareno. Sabe o que ele está dizendo? O teu quarto não é um lugar para você ter privacidade. O teu quarto é um lugar para você ter intimidade. Jesus está dizendo: o teu quarto é um templo, o teu quarto é uma igreja. Ele está dizendo: você vai sair do lugar e vai entrar no ambiente e Jesus vai se revelar para você. As maiores revelações que Jesus me entregou não foi nenhum templo, foi dentro do meu quarto. Vem um tempo extraordinário para a tua vida. Ele está dizendo: você precisa descer a casa do oleiro, porque na casa do oleiro é um ambiente e lá eu me revelo. Se fosse eu, dava um glória mais empolgado. Jeremias, desce a casa do oleiro. Por quê, Senhor? Porque você precisa descer. Porque quanto mais você desce, mais profundo fica. Quanto mais você cava, mais profundo fica. Jesus está dizendo: você precisa começar a cavar. Porque quanto mais você cava, quanto mais você desce, mais profundo fica. Eu vim profetizar: vem um tempo extraordinário de intimidade para a sua vida, para o seu cristianismo. Diga comigo: ouvir uma coisa, experimentar o que ele está falando é outra. Olha o que o Salmo 34:8 diz: provai e vede que ele é bom. Então calma aí. Quando o Senhor fala, você ouve. E quando você ouve Deus falando, isso gera fé em você, porque a fé vem pelo ouvir. Mas o ver vem pelo provar. Então tem gente que já crê porque ouviu, mas ainda não viu porque não provou. Não, agora é discurso da Dilma, sim ou não? Vamos com calma. Por que você crê? Porque você ouviu, você está ouvindo. Porque no lugar você ouve. Mas no ambiente, você prova. E quando você prova, você passa a ver. Então tem gente que crê, mas ainda não viu. Por que não viu? Porque ainda não provou. O Senhor está dizendo: você tem que hoje ouvir, mas você precisa descer a casa do oleiro. Você precisa ir para o teu ambiente, porque lá você vai provar. E depois que você provar, você vai ver. Então tem gente que está só na fé, porque está ouvindo. É lógico que você vem no culto, aí você ouve uma palavra profética, você sai daqui crendo mais, você sai daqui mais motivado, você sai daqui, sabe, gerando algo no teu coração. É por isso que tem gente que só vive de expectativa. Por que vive de expectativa? Porque ouviu uma palavra, creu e isso gerou expectativa. Irmão, expectativa é pecado. A gente até usa essa nomenclatura. Não, aumente sua expectativa. O que é expectativa? Expectativa ao futuro é pecado, porque expectativa é incerteza. O crente não vive de expectativa. O crente vive de fé. E fé não gera expectativa. Fé gera certeza. Então a fé não vem para gerar em mim uma expectativa de futuro. A fé vem para gerar em mim uma convicção do eterno.
Porque quando a palavra profética ela é liberada desse altar, essa palavra profética ela não entra no nosso tempo, ela não entra na nossa convenção. A palavra profética ela entra no eterno. E quando a palavra profética entra no eterno, não vai acontecer, já aconteceu. Por que a gente vive de expectativa? A nossa oração, a gente acha que é um monólogo com Deus, para a gente fazer Deus ter ciência daquilo que a gente deseja. Não, a oração é um diálogo com Deus, para a gente saber de Deus aquilo que Ele quer. Eu vou repetir, a oração não é um monólogo com Deus para a gente fazer Deus ter ciência daquilo que a gente deseja. A oração é um diálogo com Deus para a gente saber de Deus aquilo que Ele quer. Porque quando a gente sabe aquilo que Ele quer, a gente não gera mais expectativa acerca do futuro. Porque os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Então, se eu sei o que Ele escreveu no livro dele acerca da minha vida, então eu não vivo mais expectativa. Porque eu não vivo mais uma incerteza. Eu sei que eu vou viver não o que eu desejo, mas o que Ele escreveu no livro dele acerca da minha vida. Então a imperturbabilidade emocional não toma mais conta da minha vida. Eu não sofro mais de ansiedade, eu não sofro mais de depressão, eu não fico mais preocupado. Por quê? Porque eu sei o que ele escreveu no livro dele acerca da minha vida. É por isso que Jesus disse que você não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Por que não? Porque para você acessar o dia de amanhã, você tem que esperar da meia-noite um segundo. Mas para Jesus acessar o dia de amanhã, ele não precisa da meia-noite um segundo. Por que não? Porque ele já está lá. Porque ele é o princípio e ele é o fim. Por isso que Isaías 46:10 diz que ele revela o fim no princípio. Por que ele revela o fim no princípio? Porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Jesus é o único que sai agora do domingo. Ele entra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E chega no outro domingo sem sair desse domingo. Então descansa o teu coração. Porque o lugar que você quer chegar, ele já chegou. Ele já preparou a comida que você vai comer. Ele já confeccionou a roupa que você vai vestir. Descansa o teu coração. Porque o teu pai já está no teu amanhã. Ele já escreveu o teu amanhã. Então pare de se preocupar com o amanhã, porque o teu pai já está lá, meu irmão. No lugar você ouve, mas no ambiente você prova. Lembra quando Deus disse assim, haja luz? Quando ele disse haja luz, o que é haja luz? É uma palavra. Então a palavra é um som, a palavra é a dialética, a palavra é a oratória, a palavra é intangível. Você não consegue tocar na palavra. A palavra ela é invisível. Aí quando ele diz haja luz e houve luz, o que significa houve luz? A palavra se materializou. Agora a luz você pode ver. Agora a luz você tem uma percepção dela. Agora a luz ela se materializou. Era uma palavra, ela é intangível, agora é tangível. Você consegue ver. É onde você quer chegar. A palavra que você recebeu da parte de Deus, ela vai se materializar. Aquilo que você ouviu da parte de Deus vai se tornar uma realidade. Você vai tocar naquilo que você ouviu. É por isso que você vai tocar, porque você vai experimentar e você vai passar a ver. Você vai dizer, eu ouvi apenas falar do meu Deus, mas agora eu tenho uma experiência sobrenatural e, portanto, eu vejo. Você podia dar um glória mais empolgado. Olha como que o nosso Deus é maravilhoso. Ele usa uma analogia. Ele fala assim para Jeremias, Jeremias, eu estou comparando a nação de Israel com um vaso que se quebrou na mão de oleiro. O vaso se quebrou, agora o vaso são vários cacos. E o Senhor, para Ezequiel, ele fala, Ezequiel, a nação de Israel eu comparo como um vale de ossos sequíssimos. Então, quando você vê um caco, o que é um caco? É resto daquilo que um dia foi, um vaso. Quando você olha um osso sequíssimo, ali no vale dos ossos secos, o que é aquele osso? Aquele osso é o resto daquilo que um dia foi. Tem gente aqui que está dizendo assim, Elvis, eu vim para esse acampamento, mas a minha vida está um caco. Elvis, eu vim para esse acampamento, mas a minha vida espiritual está sequíssima. Eu estou como um osso seco, sem vida, não tenho mais forças para orar, não tenho mais ânimo. Vim para esse acampamento arrastado, eu estou como um caco, eu estou como um osso sequíssimo. O que é caco? É resto. O que é osso? É resto. Só que o Senhor está dizendo para Jeremias e para Ezequiel, aquilo que para você é resto, para mim é a obra-prima para eu refazer a sua história. O Senhor vai mexer com você aqui essa manhã. O Senhor vai transformar a tua vida aqui essa manhã. O Senhor vai te entregar dons espirituais. Ele te chamou como um profeta. Vocês estão entendendo isso? Aí o texto diz assim, ó. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Irmão, isso aqui dá uma pregação. Olha o que acontece. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Então, quando Deus mandou Jeremias descer, Jeremias profetizando por anos e nada.
Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, ele não chegou lá e chamou pelo oleiro e o oleiro sentou para confeccionar o vaso. Não. Quando ele chegou na casa do oleiro, a cena que ele presenciou era o oleiro trabalhando sobre a roda. Então, calma aí. Jeremias está profetizando e nada acontece. Jeremias está profetizando e parece que Deus não está fazendo nada, porque nada se cumpre. Pelo contrário, os outros estão achando que ele é retardado mental, que ele é um falso profeta, que ele é um louco. Então ele está assim, sim, eu estou profetizando, não está acontecendo nada. Mas quando ele chegou na casa do oleiro, o oleiro já estava fazendo a sua obra sobre a roda. Não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando. Quando Jeremias abriu a boca pela primeira vez para profetizar, o oleiro já estava trabalhando. Você não está vendo, mas ele está trabalhando. Você não está percebendo, mas ele está trabalhando. Você não consegue notar, mas ele já está trabalhando. Não é porque você não está vendo que ele não está trabalhando. É por isso que ele está te convidando hoje para descer à casa do oleiro. Porque aqui você só está ouvindo a palavra, você só está ouvindo a oratória, você só está ouvindo a profecia. Mas no ambiente, se você descer lá, você vai ver que desde o início o oleiro já estava trabalhando. Ele está trabalhando na tua vida sentimental, ele está trabalhando na tua vida financeira, ele já está preparando a tua faculdade. Ei, eu vim aqui pregar para alguém. Se você quiser receber, levante a sua mão e receba. Ele já escreveu o teu amanhã. O oleiro já está trabalhando, você não está vendo, mas o oleiro está trabalhando sobre a roda, confeccionando o vaso. Ele está trabalhando. É que no lugar você ouve, mas no ambiente você enxerga. Ele chegou lá e ele percebeu. Sabe o que isso me faz lembrar? Lembra de Jacó? Quando José foi vendido como escravo? Jacó, coitado, chorava copiosamente, sofreu o velhinho. Pensa, Jacó chorou amargamente a morte de José. Eu te pergunto, José estava morto? Não, não estava morto. O Senhor não podia chegar para Jacó e falar assim, Jacó, seus filhos demoniados, eles não mataram, seu filho não morreu, está vivo, só que está lá no Egito, mas eu tenho uma obra com ele lá, deixa lá. Sabe o que Jacó ia fazer? Ia vender tudo que tinha, ia pegar o dinheiro e ia lá para comprar José, para trazer José de volta. Então o que o Senhor fez? O Senhor tirou José de Canaã e levou José para ir para o Egito. Porque se José pudesse escolher, José ia falar, eu quero ficar em Canaã com a minha família, com meu pai, com minha mãe, meus irmãos demoniados me perseguiam, mas pelo menos eu tinha um carinho e cuidar da minha mãe. Então se você perguntasse para José, ele ia querer ficar no lugar, ele não ia querer ir para o ambiente. Que a gente nunca quer ir para o ambiente, a gente quer ficar no lugar de conforto. Então José ia ficar em Canaã, só que em Canaã era o lugar de sonhar. E tem gente que vai sonhar a vida inteira. Por que vai sonhar a vida inteira? Porque quer ficar no lugar dos sonhos. O lugar que você sonha não é o lugar que você realiza. Você está sonhando, 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 então a vida inteira ele ia sonhar. É por isso que os irmãos chamavam ele de sonhador. Lá vem o sonhador. Então ele era chacotado. Qual era o apelido dele? Sonhador. Lá vem o sonhador. Lá vem o menino que sonha. Mas quando José foi para o ambiente, lá ele começou a realizar os sonhos. Então ele saiu do lugar de sonhar e foi para o lugar das realizações. Egito é o lugar de você realizar os sonhos que no lugar você jamais realizaria. O lugar é apenas para sonhar, mas é lá no Egito que ele vai começar a realizar os sonhos que Deus deu. E quando os irmãos reconheceram José no Egito, agora a nomenclatura muda. Agora não é mais lá vem o sonhador, agora lá vem o governador. Eu vim profetizar para alguém, a nomenclatura acerca da tua vida vai mudar, porque você vai entrar no ambiente, vai ver, vai enxergar, vai experimentar, e algo extraordinário vai começar a acontecer na tua vida, no teu ministério. Tem alguém entendendo que eu vim pregar aqui, irmão? Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, olha a visão de Jeremias. A Bíblia diz assim, olha. O oleiro estava trabalhando sobre a roda. A primeira pergunta que me veio na minha mente, pelo Espírito Santo, sabe qual foi? Pesquisa em que direção a roda gira. Porque o que é a roda do oleiro? Ele tem uma roda, aquilo fica girando, com o barro em cima, ele molha a mão e ele vai moldando para confeccionar o vaso. Irmão, pasmem, a roda do oleiro gira anti-horário. Sabe o que o Senhor está falando para Jeremias? Eu não trabalho no teu tempo. Eu trabalho contra o seu tempo. Porque Deus não trabalha com o nosso tempo. Deus não trabalha com a nossa convenção. Eu coloquei aqui no meu cronômetro, porque eu tenho tempo para pregar aqui. Então, eu estou aqui me baseando no meu tempo.
Eu estou me baseando aqui na nossa convenção. Só que o relógio de Deus não gira no mesmo sentido que o nosso. O relógio de Deus gira ao contrário. Porque Deus não trabalha com o nosso tempo, Deus trabalha com a eternidade. É por isso que na oração do Pai Nosso, ele diz que a gente tem que viver a vontade dele assim na terra como no céu. Então, o modelo para a terra não é a terra. O modelo para a terra é o céu. É por isso que a nação de Israel, eles só se moviam quando a nuvem se movia. A nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. Por quê? Porque eles não eram dirigidos pela terra. Nuvem é coisa do céu. Você não tem que se guiar pelo relógio da terra. Você tem que se guiar pela eternidade. E eternidade não é um tipo de tempo. Eternidade é ausência de tempo. Porque 1000 anos para Deus é como se fosse o dia de ontem. Isso não é tempo, isso é ausência de tempo. E Deus está dizendo, você não tem que se mover pelo seu tempo. Você tem que se mover pela ausência de tempo de Deus. Um dia o profeta falou assim, filhinhos, é já a última hora. O texto ali, o verso, é um verso escatológico, está falando dos últimos dias. Então, calma aí, se ele está falando que é a última hora, que hora é essa que já se passaram 2000 anos e ainda não acabou? É porque talvez estamos vivendo os últimos segundos da última hora que foi falada 2000 anos atrás. Dilma Rousseff, essa... E por que é que a gente se frustra? Por que é que a gente se angustia? Porque estamos nos movendo debaixo do nosso tempo. Então, 40 anos para Jeremias é muito tempo para alguém profetizar e nada acontecer. E o Senhor está dizendo, Jeremias, eu te trouxe para a casa do oleiro para você entender que o meu relógio não gira no seu tempo, na sua direção. O meu relógio, ele gira completamente ao contrário do seu. Porque eu não trabalho com o seu tempo, eu trabalho com a eternidade. E a eternidade é a ausência de tempo. Eu estou pregando para alguém aqui que está frustrado, irmão. Olha aqui para mim, uma vez... Eu queria aprender a tocar acordeon, sanfona. Só que aqui no Brasil é muito caro um acordeon. E eu comecei a conversar com os amigos que tocavam, e eles disseram assim, olha, tem um site chamado eBay. Quem conhece o site eBay aqui? É um site americano. Falou, lá tem um negócio de leilão, às vezes você consegue dar um lance e fica abaixo daqui do valor de mercado daqui. Eu fui lá, achei uma escandalha italiana, falei, essa daqui. Fiquei esperando o dia do lance. Quando chegou o dia do lance, eu entrei na sala para dar o lance, tinha eu e mais um só. Falei, ó, já tá bom, tem pouca gente. Eu dei o lance, o cara deu um lance maior do que o meu. Aí eu dei um outro lance maior do que o dele, ele deu um lance maior do que o meu. Eu falei, Senhor, queima ele, Jesus. Repreenda. Aí ele deu o lance, eu dei outro, ele não deu mais o lance, eu ganhei. Aí eu fiquei feliz da vida. Falei, agora eu tô com o acordeon, né? O acordeon é meu. Aí eu cheguei pro vendedor e falei assim, agora como é que você faz para enviar? Ele falou assim, tem duas formas. Ou eu posso enviar de avião, ou eu posso enviar de navio. Eu falei, qual é a diferença? Ele falou, o de avião é mais caro do que o de navio, que demora mais, né, chega mais rápido, mas de avião chega em 7 dias, de navio chega em 3 meses. Qual que você acha que eu escolhi? Falei, de avião, porque a gente quer encurtar o tempo, sim ou não? A gente quer que as coisas aconteçam rápido. É por isso que um dia no quartel o Espírito Santo me deu uma frase que ele diz assim, ó, Deus não retarda a sua bênção, o retardado é que não quer esperar. Fala assim, Deus não retarda a sua bênção, o retardado é que não quer esperar. Então olha para alguém e fala assim, entendeu, retardado? Mentira, fala não. Fala. Aí eu falei, eu quero de avião, meu amigo. Ele falou, mas é mais caro. Eu falei, eu pago o preço. Irmão, escute isso. Eu paguei mais caro no transporte do que o lance pelo acordeon. Eu falei, eu pago, eu quero isso aqui em 7 dias aqui. Tinha vídeo do cara tocando. Eu falei, eu vou pagar o preço. Paguei o preço. Se passaram 7 dias e não chegou o acordeon. 14 dias não chegou. 21 dias não chegou. 28 dias não chegou. É porque o seu 7 é 4 vezes 7, mas foi passando vários 7. E nada de chegar. Eu falei, meu Deus, o cara me enrolou. Aí eu falava com o cara, ele me dava o código de rastreio, eu colocava lá, aparecia mercadoria inexistente. Eu falei, o cara me deu uma volta, parou de me responder, não me respondia mais. Irmão, eu amaldiçoei ele, a mãe dele, o pai dele, o filho dele, o neto dele, o bisavô. A 4ª geração dele, porque eu achei que o cara tivesse dado uma volta. Eu já tinha desistido do acordeon. Quase 4 meses depois, chega um papel lá em casa, minha mãe recebe um papel do correio, falou, olha, o correio chegou aqui e pediu para você comparecer no correio. Eu peguei o papel, fui lá no correio, não lembrava do acordeon. Quando eu cheguei lá, peguei a senha, fui no balcão, entreguei para a menina, ela trouxe uma caixa, passou debaixo do balcão. Quando ela passou aquela caixa, eu falei, não acredito que é acordeon. Eu rasguei a caixa dentro do saguão do correio. Quando eu abri, que eu vi que era acordeon, eu falei, glória a Deus! Ninguém entendeu nada, eu falei, não era um negócio que estava para chegar, mas não chegou, mas agora chegou. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo quando eu olhei aquele acordeon? Ele falou assim, Elvis, tem gente que pede para Deus colocar no avião, mas ele coloca no navio.
Você está dizendo assim, mas eu estou pagando preço, eu estou orando, eu estou consagrando, eu sou fiel, eu busco, eu estou pagando preço. O Senhor falou, você pode pagar o preço que você quiser, mas não vai chegar no seu tempo, vai chegar na minha ausência de tempo. Sabe o que mais gera impacto no meu coração? É que enquanto eu murmurava, enquanto eu amaldiçoava o vendedor, enquanto eu reclamava, estava dentro do navio e vindo para minha casa. Descansa o teu coração, porque daqui a pouco o anjo do correio vai bater lá na tua casa. E ele vai dizer assim, demorou para você, mas chegou no meu tempo, chegou na minha hora, chegou no meu momento. Tem gente aqui estudando, pagando preço para tentar passar em um concurso e não passa. E o Senhor está dizendo assim, tu vai passar, mas tu vai passar na hora que eu quiser. Que você não vai entrar lá, porque você não vai entrar lá por causa de um salário. Porque você não vai passar em um concurso público por causa do salário. Não tem nada a ver com salário. Você vai entrar lá para revelar o reino e Jesus é tão bom que vai te dar um salário para você fazer isso. Eu vou terminar agora. Quando Jeremias entrou na casa do oleiro, ele viu que o oleiro estava trabalhando sobre a roda. Mas olha só, a roda, ela só gira se o oleiro pisar num pedal. Não sei se vocês já viram uma máquina de costura, aquelas antigas, que tem que pisar naquela roda para poder a agulha para funcionar. Então, era mais ou menos assim. O oleiro pisava na roda, para poder a roda girar. Então, a mão do oleiro só está trabalhando, o Senhor só está fazendo a obra, porque o pé está em movimento. É onde você quer chegar. Na mão está a bênção, na mão está a cura, na mão está a prosperidade, na mão está o concurso público, mas no pé está a intimidade. O Senhor jamais vai liberar a bênção que está na mão se o pé não estiver em funcionamento. Sabe o que o Senhor está dizendo? Jeremias, você tem que descer a casa do oleiro. Jeremias, o lugar onde você precisa estar é os meus pés, porque na mão está a bênção, mas no pé está a intimidade. O Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém, você precisa descer para os pés, você precisa chegar adorando, você precisa buscar intimidade. A intimidade não está na mão está a bênção, na mão está a porta aberta, na mão está a prosperidade, mas no pé está a intimidade. O Senhor está dizendo, você precisa descer, você precisa conquistar os pés. É por isso que a minha avó sempre dizia para mim, Elvis, não troque os pés pelas mãos. Porque com a mão tu não vai chegar muito longe não, mas os pés você permanece. Irmão, eu sou crossfiteiro. Eu atravesso aqui, eu atravesso esse altar aqui todo andando de ponta cabeça. Só que eu posso chegar, uma hora vai cansar, em pé não. Então não troque os pés pelas mãos. Eu aqui, eu me arrisco a dizer que se você tiver os pés de Jesus, você não precisa nem se levantar para receber a bênção, porque quem está aos pés é Jesus que se inclina para tocar, é Jesus que se inclina para abençoar. Permaneça aos pés de Jesus. Ele está dizendo, você precisa descer a casa do oleiro, você precisa de intimidade, você precisa ir para o ambiente, porque no ambiente você prova, e quando você prova, você passa a ver que o seu pai sempre trabalhou, ele sempre esteve trabalhando, você está se esforçando, está pagando preço, mas ele está trabalhando nos mínimos detalhes. Descansa o teu coração, irmão. É por isso que a gente tem que estar aos pés. Lembra em Gênesis 3,15? O Senhor chamou a mulher, chamou a serpente e falou assim, da semente da mulher vai nascer um. Quem é esse? Jesus Cristo. E ele vai fazer o que com a serpente? Vai pisar na cabeça da serpente? Você já viu alguém chegar numa serpente e pisar na cabeça da serpente? Não, a gente pega a serpente com a mão. E por que é que Jesus não pegou a serpente com a mão, mas pisou? Porque com a tentação, com o pecado, você não vence com a mão, você só vence quem está aos pés. Lembra de José na casa de Potifar? A mulher de Potifar veio tentá-lo. O que ele fez? Meteu o pé. Porque só mete o pé da tentação quem está aos pés. Entendeu? Lembra aquela mulher quando entrou na casa de Simão? Quando aquela mulher entrou na casa de Simão para adorar Jesus, ela derramou o que sobre ele? Um perfume. Só que ela derramou no pescoço de Jesus? Não, ela derramou os pés, irmão. Não faz sentido passar perfume no pé, irmão. Já parou para pensar nisso? Não faz sentido passar um perfume no pé. Por quê? Eu saí do hotel hoje e passei perfume no meu pescoço. Eu passei no pescoço por quê? Porque meu pescoço fede? Não, se fosse por feder, eu colocava no pé. Então por que a gente passa perfume no pescoço? Porque é o lugar onde as pessoas vão ter mais contato com a gente. A pessoa vai conversar com você, vai sentir o cheiro. Ela vai te dar um abraço, vai sentir o cheiro. Ela vai te dar um beijo, vai sentir o cheiro. Ela vai passar ao seu lado, vai sentir o cheiro. Então a gente não passa perfume no pescoço porque o pescoço fede. A gente passa perfume no pescoço porque é o lugar onde as pessoas vão ter mais contato com a gente. Quando a mulher entrou na casa de Simão, ela derramou o perfume aos pés. Sabe o que ela está dizendo? Jesus, é o lugar que eu quero ter mais contato contigo. Jesus está dizendo, a mão só está em funcionamento porque você está aos pés. Tem alguém entendendo isso? Então não chegue por cima para receber, chegue por baixo adorando. Fique de pé em nome de Jesus.
Elvis, eu quero descer a casa do oleiro. Eu quero ir para os pés de Jesus. Eu quero provar. Eu não quero, eu já ouvi a palavra e eu creio. Eu creio em tudo que foi pregado aqui, Elvis. Então, Elvis, agora eu quero provar. Você quer provar? Você quer passar a conhecer o Senhor, não apenas de ouvir falar, mas você quer vê-lo, porque você quer provar? Elvis, eu quero dom espiritual. Elvis, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ter visão, eu quero ter revelação. Sai do teu lugar e venha para o altar. Venha para os pés. Venha para os pés. Isso. Você que não é batizado com o Espírito Santo, deixa eu te explicar uma coisa. O Espírito Santo, ele não vai abrir a tua boca para falar em outras línguas. Não é a sua boca que vai falar involuntariamente. Não é isso. Um dos erros das pessoas de não serem batizadas com o Espírito Santo é isso. Ela acha que a boca dela vai falar sozinha. Não vai falar sozinha. Segundo, a pessoa acha que a língua que está vindo na mente dela é da carne. A Bíblia diz assim, ó, ninguém que me diz Senhor, Senhor, não diz se não for pelo Espírito. Então a língua, ela vai vir na tua mente e você vai falar a língua que está vindo na sua mente. Aí uma outra coisa que acontece, mas a língua que está vindo na minha mente é a língua que eu já ouvi alguém falar. É a mesma coisa de você fazer um curso de inglês e chegar lá e falar assim, esse inglês que vocês estão me ensinando aí é o inglês que eu escuto outra pessoa falar. É lógico, é um idioma. Você está falando a linguagem do céu, é com certeza. O Senhor pode trazer uma língua que você nunca ouviu ninguém falar? Pode também. Mas a pessoa fica em dúvida porque a língua que vem é uma língua que ela já ouviu falar, ela tem medo de falar. Então a língua vem na sua mente e você vai falar e o Senhor vai te explodir aqui essa manhã. Aleluia. Você vai transbordar de unção, de graça, de autoridade. Você precisa dessa ferramenta, você precisa falar em outras línguas. Tem alguém entendendo isso? Glória a Deus. Então o Ministério de Louvor vai adorar. Você vai fechar os seus olhos. Quem está ajoelhado, se você cansar, você pode sentar, pode ficar em pé. Não precisa ficar ajoelhado o tempo inteiro. Se sentir que está dormente, pode ficar sentado, pode ficar em pé. Isso, tenha liberdade. Se quiser ficar deitado, se quiser levantar, se quiser andar. Isso. Só se ligue com o Espírito Santo agora. Isso. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti, Jesus, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Oh, oh, pode
deles agora, Espírito Santo. Põe línguas na mente deles. Põe línguas na mente deles, Jesus. Eles precisam dessa ferramenta, eles precisam dessa arma. Sim, Jesus. Espírito Santo, esse lugar é teu. Essa juventude te pertence, Jesus. Eles não irão se perder para ideologia de gênero. Eles não irão se perder na universidade, porque o Senhor batiza agora com o Espírito Santo. O Senhor batiza agora com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, fale em outras línguas agora. Fale em outras línguas agora. Fale em outras línguas agora. Agora, agora. Espírito Santo, desce com a tua glória. Desce com a tua presença agora. Enche agora, Jesus. Enche agora. Espírito Santo, enche agora. Espírito Santo, enche. Oh, Espírito Santo, nós queremos mais. Nós queremos mais. Espírito Santo, nós queremos mais. Espírito Santo, mais. Espírito Santo, mais. Nós queremos mais. Clamamos por mais. Oh, meu Deus. Xarabrecanda lava, xuribicanda lava, xuribicanda lava, xuribicanda lava, xuribicanda lava, xuribicanda lava. Oh, Espírito Santo, Santo é o Senhor. Espírito da verdade. Espírito Santo da verdade. Eu poderia estar. Abra a tua boca, comece a glorificar o nome dele. Abra a tua boca, comece a glorificar ele, comece a adorar ele, comece a glorificar. Diga glória a Deus, diga aleluia. Abra a sua boca e ele vai encher. Abra a tua boca e ele vai encher. Isso. Com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a chama pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia A tua glória vale mais que mil. É que a só pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
cachaça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora vale mais que mil. A cachaça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora, um dia quanto agora vale mais que Glória a Deus, glórias a Jesus. Sejam todos bem-vindos aos pés. Vem um tempo extraordinário de intimidade e de relacionamento para a tua vida. Vem um tempo extraordinário de intimidade e de relacionamento com o Espírito Santo para a tua vida. Glória a Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus. Que Jesus abençoe sua vida. Que Jesus abençoe sua casa, sua família. Para vocês que são casados, eu espero vocês lá atrás, para você levar o devocional que vai unir o seu casamento pelo ano inteiro. Tamo junto. Hoje à noite estamos juntos de novo.